Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXX algum tempo se passou desde que Ikki chegou ao acampamento, 3 dias para ser exato. Muita coisa aconteceu nesses dias, sem sombras de dúvida, foram os mais agitados da vida curta de Ikki. Sua mãe enviou uma mochila e uma mala cheia de roupas, necessidades e suas coisas particulares, na manhã depois dele ser colocado no chalé de Hermes. Ele ficou aliviado com isso. Grover acordou no segundo dia dele no acampamento. O Sátiro o procurou na mesma hora para saber o que tinha conhecido naquela noite. Quando Ikki contou tudo, Grover ficou extremamente culpado, dizendo que ele era um péssimo protetor. Ikki teve que bater em sua cabeça e fazer um pequeno discurso. Mesmo assim, o Sátiro ainda estava em estado de autoculpa. No mesmo dia que Grover acordou, todo o acampamento ficou sabendo que Ikki matou as 3 fúrias e feriu o Minotauro. Quando os campistas souberam disso, sua reação foi intensa. Um semideus com treinamento e experiência dificilmente conseguiria sobreviver a um encontro com o Minotauro. Mas, um semideus novato sem nenhum treinamento conseguiu ferir o Minotauro e matar as 3 fúrias, que eram um dos monstros mais poderosos da mitologia grega. Os campistas ficaram chocados, e depois admirados e invejosos. Era como se Ikki fosse um herói lendário, permita-me reformular. Um herói lendário em treinamento, que já fez uma façanha que nenhum semideus normal conseguiria. Principalmente depois que eles descobriram que Ikki tinha super força como o lendário herói Hércules. Eles ficaram ainda mais intensos. Muitos acreditavam que seu pai divino seria Hércules. Isso fez Ikki ficar muito irritado. Ele odiava aquele aspirante a herói arrogante. Depois de ler o que Hércules fez com a Zoe no livro da Maldição de Titã, ele realmente odiava até os ossos o filho fisiculturista de Zeus. Esse dia foi muito agitador. Nesses dias que Ikki ficou no acampamento, Chiron disse para ele descansar e se acostumar com o ambiente antes de começar suas atividades como campista. Isso foi o que Ikki fez. Ele passou a maior parte do seu tempo no estábulo ou no chalé de Hermes. Os únicos com quem ele teve uma conversa normal foi Luke e Silena, às vezes Annabeth. Silena não estava mais com muitos problemas em ter uma interação com ele. Talvez por ser filha de uma divindade do amor, da beleza e do sexo como Afrodite, ela seja mais imune à beleza de Ikki. Ou tenha pelo menos se acostumado um pouco com ela, o suficiente para não ficar vidrada ou corada toda hora, e poder interagir com ele normalmente. Então, os dois conversaram sobre várias coisas, desde suas vidas, a conversas casuais do dia a dia. Annabeth já não teve tanta sorte. Sua curiosidade natural como filha de Atena para descobrir sobre tudo não estava ajudando muito. Pelo menos ela não fica vidrada ou corada o tempo inteiro. Os dois tiveram algumas conversas sobre a mitologia, ou sobre construções, algo que a filha de Atena ama muito. Surpreendente, seu melhor amigo no acampamento era Luke, mesmo sabendo o futuro do dito filho de Hermes, como o hospedeiro de Cronos e o principal vilão da série de livros.
Percy Jackson e The Olympians, e que não se importou. Se você conhecesse Luke pessoalmente, veria que ele era um cara legal, e ele teve seus motivos para fazer o que fez no livro. O filho de Hermes se sentiu negligenciado. Ele achava que os deuses não se importavam com seus filhos, por isso decidiu se juntar ao Cronos e derrubá-los. O que era verdade, os deuses do Olimpo dificilmente gostavam de seus filhos. E quase todos os semideuses do acampamento buscavam uma forma de chamar a atenção de seus pais ou uma forma de deixá-los orgulhosos. E que sentiu pena desses pequenos semideuses. Ele não se importava com seu pai divino. Claro, quando era criança, ele sentiu rancor contra o pai dele. O seu pai abandonou sua mãe, a mulher que o educou e o amou incondicionalmente até hoje, e ainda o ama. E que sabia que sua mãe amava seu pai, ele a pegou chorando muitas vezes durante a noite em seu quarto, e sempre que ele pedia quem era seu pai, ela se sentia nostálgica e triste. Por isso, em uma parte da sua vida, e que sentiu um grande rancor contra seu pai. Mas, agora ele não se importa. Na verdade, seu pai era como um mero pó cósmico em seu caminho para seu objetivo. Tudo o que ele sente por ele é a mais fria indiferença. E que também se tornou amigo de outros dois campistas. Eles eram gêmeos, seus nomes eram Connor Stowe e Travis Stowe, filhos de Hermes. Os dois amavam fazer pegadinhas. Eles tentaram desenhar algo no rosto de Ike, com uma caneta permanente, durante sua segunda noite no acampamento, e eles infelizmente não conseguiram fazer isso. Ike acordou na hora que um dos gêmeos estava a centímetros de desenhar seu rosto. Dando um susto em ambos, depois dessa brincadeira fracassada contra Ike, ele se tornou um amigo ou pelo menos um conhecedor dos dois. Ambos os gêmeos tinham medo de ficar muito perto dele e ir para o caminho errado. Como ele não tinha nada para fazer durante o terceiro dia, ajudou ambos em uma pegadinha nos campistas de Afrodite, tirando Silena, ela era sua amiga. Os três substituíram os produtos de cabelo como shampoo e condicionador, entre vários outros, por tinta de várias cores. Os gêmeos também colocaram na tinta um líquido que tinha o pior cheiro que Ike já sentiu na sua vida. Assim que o líquido foi misturado com a tinta, o cheiro desapareceu e a cor da tinta ficou igual dos produtos de cabelo. Travis e Connor disseram que essa tinta seria como um produto de cabelo normal durante uma hora. Depois que essa hora acabasse, a tinta faria efeito, pintado o cabelo instantaneamente e alguns minutos depois soltando o cheiro podre. E que teve que admitir, esses dois são gênios em brincadeiras. Os filhos de Afrodite se importam mais com sua aparência do que com a sua morte. Ele pediu para os gêmeos aonde arrumaram essa tinta e o cheiro. Eles disseram que era segredo comercial. Depois de prepararem toda a pegadinha, eles esperaram para assistir o show. A pegadinha foi perfeitamente cronometrada para a hora que a maioria dos campistas de Afrodite foram tomar banho. Uma hora depois, todo o acampamento ouviu gritos aterrorizados vindo do chalé de Afrodite. Isso chamou a atenção de todo mundo, e que fingiu que sua atenção foi chamada por causa do grito. Quando chegaram lá, todo campista começou a rir. E que tinha um brilho divertido em seus olhos azul e safira. Os filhos e as filhas de Afrodite tinham a cor de cabelo variadas de vermelho, azul, laranja, e até cores misturadas, como um cabelo em particular que parecia arco-íris. A plateia que riu dos rostos apavorados dos campistas de Afrodite. De repente, sentiu um cheiro que dava vontade de vomitar. Os filhos e filhas de Afrodite desmaiaram de nojo e pavor, e os campistas rapidamente saíram da área, incluindo Ike. Kiron veio ver o que estava acontecendo. Depois de saber o estado dos campistas de Afrodite, até ele teve que segurar sua risada. Mas, Ike percebeu que seus lábios estavam tremendo. Ele tentou procurar o culpado. Na verdade, todos sabiam que era Travis e Connor, já que eles tinham uma reputação. Mas, eles não tinham provas para acusá-los. Então terminou sem ninguém ser punido.
O resto dos campistas, principalmente os do sexo masculino, evitavam o Ikki como se ele fosse o próprio Hades, não, como se ele fosse o próprio diabo. Eles temiam que se ficassem perto dele fossem para o caminho errado. Muitos infelizmente seguiram esse caminho, trazendo lágrimas aos campistas que tiveram seus amigos caídos. Ikki teve um encontro com os campistas do chalé de Ares. Eram 7 campistas masculinos ao todo. Os filhos do deus da guerra queriam dar as boas-vindas oficialmente para ele. Muitas pessoas pararam para assistir o show. O que eles viram ficou gravado em sua mente. Os 7 campistas de elite do chalé de Ares foram reduzidos a uma polpa sangrenta com facilidade. Era como ver um adulto brigando com 7 crianças de 3 ou 4 anos. Digamos que esses 7 campistas vão ficar na enfermaria por alguns dias, talvez semanas, e que se segurou, pois se ele quisesse poderia matar esses campistas facilmente. Mesmo se segurando, ele queria ensinar uma lição a eles, por isso quebrou vários ossos e deixou seus rostos tão inchados que ele duvidava que a mãe deles os reconheceria, e isso foi causado por um único soco no meio do rosto deles. Provando para todos que ele realmente tinha super força, a notícia sobre Ikki espancando 7 campistas do chalé de Ares sem suar, se espalhou por todo o acampamento. O que os fez ainda mais admirados, e extremamente curiosos para saber quem era seu pai divino. Durante esses 3 dias, Ikki também sofreu 2 tentativas de sequestro dos campistas do chalé de Afrodite. Uma foi de uma campista chamada Drevtanaka. Ela tentou usar sua habilidade de charme em Ikki para fazer ele ir para o chalé de Afrodite. Mas, não teve nem um pouco de efeito em Ikki. Isso chocou a filha da deusa do amor. Ela tentou várias técnicas de sedução, durante a próxima hora enquanto usava seu charme ao máximo. Mas, nada funcionou. Ikki apenas olhou para ela inexpressivo. Com seu corpo divino, mesmo Afrodite não seria capaz de o encantar, junto da sua alma fundida com a escritura primordial do cultivo duplo, e com todo o conhecimento e experiência relacionada ao sexo e o caminho completo do Dao do cultivo duplo. Simplesmente seria impossível uma mulher encantar ele ou transformar ele em um cão excitado que só pensa com o pênis. Claro, ele ainda é atraído pelas mulheres, completamente. Mas, ele não seria um cachorrinho que correria atrás de uma mulher, só porque ela é bonita. Silena ajudou Ikki a se livrar do incômodo. Já que ele estava com muita preguiça de fazer isso, como Silena era conselheira da cabine de Afrodite, Drev desistiu, por enquanto, Ikki ficou um pouco surpreso, ao saber que Silena era conselheira do chalé de Afrodite. Ele não se lembrava disso. Bem, era difícil se lembrar de algo que ele leu há várias décadas. Ele apenas se lembra dos eventos importantes, mas era só isso. A segunda tentativa de sequestro foi durante sua 3ª noite no acampamento. Vários campistas de Afrodite tentaram levar ele durante seu sono. Mas, felizmente eles não conseguiram. Ikki acordou na hora que ouviu um barulho no chalé. Ao mesmo tempo outros campistas cuidadosos também acordaram. Depois de capturar os filhos de Afrodite, que eram 3 garotas e 2 garotos, eles levaram para Quiron. O centauro deu uma punição para eles. Sua punição era fazer as tarefas de Ikki pelos próximos 3 meses. Ikki ficou satisfeito, afinal ele nem começou suas atividades como campista e já se livrou de suas tarefas pelos próximos 3 meses. Esses 3 dias foram sem dúvidas agitados, mas ele se acostumou com o acampamento. Era uma pequena ilha com uma circunferência de aproximadamente 8 acres, 33.000 metros quadrados. No interior, havia uma pequena piscina de água, que tinha circunferência e profundidade de cerca de 10 metros. A água parecia cintilar com o brilho de cristais e parecia tão pura e imaculada, desprovida de qualquer poluente. Sentado de pernas cruzadas do lado da pequena piscina de água, estava Ikki. Seu corpo tinha um brilho roxo escuro, poderia-se ver pequenas flutuações de energia saindo dele.
Esse lugar era o reino do imortal de Jade Violeta. Uma dimensão separada do mundo exterior, aonde o tempo passa mais rápido. E que finalmente teve a chance de entrar nele. Ele foi extremamente cuidadoso sobre isso, se verificando de ninguém ver ele sumindo do nada. Assim que entrou no reino do imortal de Jade Violeta, ele se sentou de pernas cruzadas e começou a cultivar a segunda camada da sua técnica de fortalecimento corporal. Ikki abriu seus olhos e exalou uma névoa branca. Ele colocou a mão no queixo e ponderou. Eu finalmente consegui atravessar o 22º círculo. Para completar a segunda camada da lei do corpo imortal, eu preciso completar 24 ciclos. Falta apenas 2 ciclos, mas sinto que a distância para quebrar o próximo ciclo é tão grande quanto a distância do céu e a terra. Imagina o 24º ciclo, pensou Ikki franzindo testa. Cada camada da lei do corpo imortal possui 12 transformações ou como Ikki chama 12 grandes ciclos. Para completar cada camada da técnica e passar para a próxima, ele tem que completar essas 12 transformações. Ele completou atualmente apenas 10 transformações da segunda camada, se contar com a primeira camada seria 22 transformações. Bem, com o reino do imortal de Jade Violeta à minha disposição, o tempo para cultivar mais do que dobrou, na verdade aumentou em 100 vezes. 1 hora no mundo real é o equivalente a 100 horas nesse reino. Uma pena que eu só posso entrar durante 2 horas por dia, do mundo real, pensou Ikki, suspirando e sorrindo ironicamente. Se ele tivesse acesso ao pingente Yin Yang mais cedo, ele poderia estar na terceira camada da lei do corpo imortal, talvez na quarta camada. Mas, isso Ikki achou quase impossível. A energia mundial do mundo que ele está atualmente é bem fina. Ele acha que o limite que ele pode chegar nesse mundo é sexta transformação da terceira camada. Mesmo com a ajuda do reino do imortal de Jade Violeta à sua disposição. O reino imortal de Jade Violeta possui uma energia pura diferente do mundo real. Mesmo assim a quantidade é a mesma do mundo exterior, mundo real, apenas sua qualidade é pelo menos 10 vezes maior. Ikki pode não conhecer o poder das leis pelo menos diretamente. Mas, ele acha que tem a ver com as leis desse mundo. O reino imortal de Jade Violeta foi de alguma forma restringido por elas, fazendo com que a quantidade de energia produzida fosse comparável a esse registro. Ele pode não ter lido Ancient Stringing Technique em sua profundidade, pois não gostava do protagonista. Mas, ele sabe que o registro dessa novel seria muito mais poderoso do que o seu registro atual. E sua energia mundial seria pelo menos centenas de vezes mais espessa e pura, pode até ser 1000 vezes mais. As potências do registro são algo que ele desconhece, mas são muito mais fortes do que as desse mundo. Todos os registros de cultivo são poderosos. 2 exemplos perfeitos disso seriam o Emperor's Domination e o Dragon Marquês de Vargod. Principalmente o Emperor's Domination, esse chegou ao ponto do ridículo. O Lick tem 4 físicos internos. Um dá ao usuário peso infinito ao outro força infinita, e os 2 últimos intocável pelo Dao e velocidade infinita respectivamente. Fora outras milhares de cartas na manga externamente poderosas. Dragon Marquês de Vargod não fica muito atrás com a técnica de cultivo do protagonista, e seus vários domínios como um mundo mortal, imortal e divino. Principalmente a técnica de Jiang Shen, que dá 5000 kg de força para cada marca do dragão que ele faz, e não possui limites para a quantidade de marcas que ele pode fazer. Além de outros benefícios, como poder se fundir com todas as linhagens de sangue que existe. Se comparado com esses 2 registros, o registro de Percy Jackson é bem decepcionante. Bem, não é como se eu fosse ficar aqui para sempre, pensou Ikki suspirando. Ele se levantou e se espreguiçou. Ele caminhou até a frente de um monumento de pedra. Antes ele deu apenas uma olhada superficial nesse reino. Agora que ele terminou seu cultivo, ele decidiu dar uma olhada melhor.
O monumento de pedra exalava uma aura majestosa, como se fosse o imperador que detinha autoridade absoluta neste lugar sobrenatural, ditando as regras a seus súditos. No topo do monumento de pedra, as palavras Reino do Imortal de Jade Violeta estavam escritas em traços ousados em um estilo caligráfico. As palavras foram extremamente atraentes e emanaram uma aura misteriosa. E que leu mais abaixo, essas eram as regras desse reino. O reino do Imortal de Jade Violeta só permite a entrada para o soberano deste reino. Além do soberano, e que nenhum outro ser humano é permitido aqui, a menos que já esteja morto. O tempo flui a uma taxa de 100. No reino do Jade Violeta Imortal em comparação com o mundo exterior, o soberano só pode entrar durante 2 horas por dia. Uma vez que a primeira camada do reino do Violeta Jade Imortal foi desbloqueada, uma árvore de aparência vigorosa apareceria nela. Essa árvore leva 100 anos para amadurecer. A cada 100 anos, produzirá 10 frutos. O nome das frutas que essa árvore produz são conhecidas como frutas que aumentam a energia. Se ingerido por humanos normais, pode aumentar seu nível de força em 500 Jin. O alquimista pode usar essas frutas para a preparação de pílulas também. Nota: o efeito das frutas que aumentam a energia só pode acumular 2 vezes, consumir mas não faz sentido. Depois de ler, Ikki ponderou um pouco, antes de se aproximar da árvore mencionada no monumento. Ikki olhou para a árvore do lado da pequena piscina de água. A árvore tinha cerca de 2 m de altura, com galhos da espessura semelhante a um pilar de aço. Apesar dos ramos da árvore serem extremamente curtos, apenas cerca de 30 centímetros de comprimento, eles ainda pareciam fortes e sólidos. Penduradas nos galhos da árvore estavam frutas vermelhas brilhantes, emitindo um cheiro extremamente atraente. Ele caminhou até ela e pegou 2 frutas. Sem pensar muito, ele comeu ambas. Ele sentiu seu corpo ficar um pouco mais forte que antes. Como esperado, aumentou minha força corporal em 500 kg, pensou Ikki avaliando. Ele sentiu seu corpo sendo puxado para o mundo real. Parece que o tempo acabou, pensou Ikki suspirando. Ele desapareceu do reino do Imortal de Jade Violeta. XXXXXX Ikki apareceu no estábulo, olhando à sua volta. Além dos Pegasus não tinha mais ninguém. Alguém, seu Pegasus que viu ele aparecer, rinchou para chamar sua atenção. Ele se aproximou do Pegasus branco e passou a mão em sua crina. Enquanto passava a mão na crina, ele ficou perdido em pensamentos sobre várias ideias das quais ele poderia colocar em prática no futuro. Afinal, saber o que vai acontecer é uma arma que ele pode usar a seu favor. E que foi tirado dos seus pensamentos quando um garoto da mesma idade que ele se aproximou cautelosamente, enquanto tentava ao máximo não olhar para ele. Kiron está chamando você, disse o garoto, engolindo seco e olhando para Ikki. No momento que isso aconteceu, ele ficou no mesmo estado que os outros campistas masculinos. Totalmente incapaz de desviar seus olhos. Ele só voltou ao normal quando Ikki começou a passar uma última vez a mão em Albion. O dito Pegasus olhou para o campista com puro desdém. Obrigado, agradeceu Ikki saindo do estábulo, enquanto dava um aceno de despedida para o campista. O mesmo parecia um tolo, olhando para sua paixão. De nada, o campista estava parado no lugar e rindo tolamente. Ele continuou acenando com a mão em transe, e não parou mesmo quando ele desapareceu há muito tempo. Depois de um tempo, foda-se, ele não era um homem. O menino finalmente voltou a si. Ele rapidamente colocou a mão no peito. Seu coração batia muito rápido. Jesus, eu balanço desse jeito. Mais um campista caiu no caminho do mal. Todos os campistas masculinos que ainda não foram para o caminho errado sentiram que seu futuro seria incrivelmente sombrio. Um sentimento frio e sem esperança nasceu em seus corações. O motivo desse sentimento não fazia nem ideia.
Ele estava caminhando em direção à casa grande. Um arrepio cruzou sua espinha, junto com uma sensação de presságio horrível. Era uma sensação que ele enfrentaria situações sombrias no futuro. Somente depois que ele chegou na frente da casa grande essa sensação passou. Na parte traseira da varanda da casa grande, Ike viu Kiron sentado na sua cadeira de rodas em uma das extremidades de uma mesa de carteado. Na outra extremidade estava um homem pequeno, mas gorducho. Ele tinha nariz vermelho, grandes olhos chorosos e cabelo cacheado tão preto que era quase roxo. Ele estava vestindo camisas havaianas com listras de tigre e tênis roxo. Que impressão, pensou Ike olhando para o homem gorducho sarcasticamente. Esse era o diretor do acampamento e um dos 12 deuses do Olimpo. Deus das festas, da loucura, da tortura, do vinho e da alegria. Dionísio. Um dos deuses mais inúteis da mitologia grega, e o mais desagradável deles. Ike mudou sua atenção para os outros dois presentes, além de Kiron e Dionísio. Eles eram Percy e Grover. Percy estava sentado à direita do homem pequeno e gorducho. Grover estava sentado do lado de Kiron na mesa. Com seus sentidos superiores por conta do cultivo, Ike pode ouvir Percy e Dionísio conversando. Você é Dioniso? Disse Percy incrédulo. O deus do vinho, o mini Poseidon, não poderia acreditar. Simplesmente era impossível para ele acreditar que esse homem que lembrava muito seu padrasto terrível Gabi, seria um deus. Um dos 12 mais importantes ainda por cima. Como eles dizem hoje em dia, Grover. As crianças dizem, fala sério ponto de interrogação ponto. Perguntou o homem gorducho para o sátiro, com uma expressão entediada e incomodada. Sim, senhor D. Gaguejou Grover. Então, fala sério, Percy Jackson. Achou que eu fosse Afrodite? Disse Dionísio revirando seus olhos. Sim, eu sou Cronos, pensou Ike sarcasticamente. Você é um deus, repetiu Percy, olhando de cima para baixo no homem que se denomina Deus. Sim, criança, um deus. Você. Disse Percy novamente incrédulo. O homem gorducho olhou para Percy com olhos endurecidos. Gostaria de me testar, criança? Disse ele em voz baixa. Não. Não, senhor, disse Percy em pânico. Ike suspirou e entrou na varanda, se aproximando do grupo em comum, um deus, um centauro, um sátiro e um semideus, filho de Poseidon. Kiron foi o primeiro que percebeu Ike chegando. Ele olhou para o semideus desconhecido e sorriu. Ike, vejo que você está aqui, disse Kiron olhando para Ike. Percy virou a cabeça em direção a Ike. Lágrimas se juntaram em seus olhos. Ele pensou que tinha perdido seu melhor amigo, junto de sua mãe. E que a última coisa que ele viu antes de perder a consciência foi apenas uma ilusão. Mas, agora vendo ele parado na sua frente completamente bem, fez uma onda de felicidade e alívio percorrer todo o seu ser, superando momentaneamente o sentimento sombrio e triste de perder sua mãe. Em uma rápida demonstração de afeto entre amigos que se consideram irmãos, Percy se levantou e abraçou Ike com força, com medo que ele também o deixasse como sua mãe. No fundo, o mini Poseidon era apenas um garoto de 12 anos, que passou por experiências horríveis nos últimos tempos. De um ataque da Fúria Alecto, ser perseguido por um minotauro, abandonando seu melhor amigo para morrer, e depois perder sua mãe. Por isso, Ike também o abraçou. Ele sabia que seu amigo precisava de um pouco de conforto. Depois de alguns segundos, eles se separaram e Percy deu um soco em seu peito de brincadeira. Nunca mais faça isso, seu idiota. Pensei que você estaria morto. Disse Percy ferozmente, mas estava na cara que ele parecia aliviado e feliz. Não se preocupe, cabeça de alga marinha. Eu não vou morrer tão cedo, Ike disse com um pequeno sorriso quase imperceptível em seus lábios. Percy bufou com o apelido, mas sorriu levemente.
Como vai sua estadia no acampamento, Ikki? Perguntou Kiron para Ikki. Um pouco agitado, Ikki olhou sem graça, relembrando dos vários acontecimentos desses 3 dias. Desde seu tour à sua tentativa de sequestro pelo chalé de Afrodite. Prazer em te conhecer, SRD. Disse Ikki educadamente. Tanto faz, disse o SRD sem tirar os olhos do jogo. Como o livro mencionou, esse cara é desagradável. Mas, eu não posso demonstrar desrespeito para os deuses, até minha força ser igual à deles, pensou Ikki com um rosto completamente calmo e respeitoso. Acho que ganhei, disse o SRD com um olhar surpreso e feliz. Não exatamente, Sr. D. Disse Kiron. Ele baixou uma sequência, contou os pontos e disse: o jogo é meu. O Sr. D olhou para Kiron como se fosse transformar o centauro em pó, mas ele apenas suspirou pelo nariz, como se estivesse acostumado a perder. Pôs-se de pé, e Grover levantou-se também. Estou cansado, disse o Sr. D. Acho que vou tirar uma soneca antes da cantória desta noite. Mas primeiro, Grover, precisamos conversar de novo sobre seu desempenho para lá de imperfeito nessa missão. Grover estava suando friamente. Seu rosto estava coberto de gotículas de suor. Sim, senhor, gaguejou ele. O senhor voltou-se para Percy. Chalé 11, Percy Jackson. E cuidado com seus modos. Ele se afastou para dentro da casa, com Grover seguindo arrasado. Grover vai ficar bem? Percy perguntou preocupado. Kiron assentiu, um pouco perturbado. O velho Dioniso não está realmente zangado. Ele apenas detesta seu trabalho. Ele foi, confinado à terra, pode-se dizer, e não pode aguentar ter de esperar mais um século antes de ser autorizado a voltar ao Olimpo, disse Kiron soltando um suspiro. O Monte Olimpo, disse Percy. Você está me dizendo que realmente existe um palácio ali? Sim, está flutuando acima do edifício mais alto de Nova York, em Empire-State, e que pensou cantarolando em sua mente. Bem, agora há o Monte Olimpo na Grécia. E ao lar dos deuses, o ponto de convergência dos seus poderes, que de fato costumava ser no Monte Olimpo. Ainda é chamado de Monte Olimpo, por respeito às tradições, mas o palácio muda de lugar, Percy, assim como os deuses, explicou Kiron. Você quer dizer que os deuses gregos estão aqui? Disse Percy surpreso, tipo, nos Estados Unidos. Bem, certamente. Os deuses mudam com o coração do Ocidente. O quê? Disse Percy sem noção. E que apenas suspirou em sua mente. Em seguida, Kiron deu uma longa explicação sobre como o Ocidente era na verdade a civilização ocidental e como era uma força que se movia de um lugar para outro, de onde finalmente se mudou para a América. E que os deuses eram intimamente ligados à civilização ocidental, sendo assim eles se moviam junto com ela. Como eles seguem o fluxo da civilização ocidental, os deuses mudam um pouco para refletir a cultura do país que atualmente residem. Normalmente, este tem apenas um efeito pequeno e não são permanentes, como os Zeus vestindo ternos de grife e o carro de Apolo ser um carro esporte. Mas os deuses residiram em Roma quase tanto tempo quanto na Grécia, e, portanto, cada deus tem um aspecto romano para si. Algo que foi abordado no livro do The Heroes of Olympus. A sequência da série Percy Jackson, apenas se civilização ocidental for totalmente destruída os deuses desapareceriam. Quem é você, Kiron? Quem sou eu? Disse Percy totalmente perdido. Kiron sorriu. Ele mudou de posição, como se fosse levantar da cadeira de rodas. Quem é você? Kiron ficou pensativo. Bem, essa é a pergunta que todos queremos ver respondida, não é? Mas, por enquanto, temos de lhe arranjar um beliche no Chalé 11. Ali haverá novos amigos para conhecer. E tempo à vontade para as aulas amanhã. Além disso, haverá guloseimas em volta da fogueira esta noite, e eu simplesmente adoro chocolate. E então ele se levantou da cadeira de rodas.
Seu cobertor sobre as pernas parecia permanecer no lugar, mas seu corpo continuava subindo da cintura. Primeiro, uma perna saiu, longa e nodosa, com um enorme casco polido. Este foi seguido por outro, então as duas últimas. Eventualmente, sua parte centauro foi totalmente exposta, deixando para trás uma caixa vazia, nada além de uma casca de metal com um par de pernas humanas acoplado. Que alívio, disse o centauro. Fiquei tanto tempo confinado lá dentro que minhas juntas adormeceram. Percy ficou em branco. Ele estava olhando para Kiron completamente perdido. E que tinha um sorriso divertido imperceptível em seus lábios, enquanto ria mentalmente da reação do Mimi Poseidon. Kiron precisa que eu acompanhe você e Percy pelo acampamento? E que perguntou para o centauro. Bem, acho que Percy ficaria mais tranquilo com seu melhor amigo junto, disse Kiron olhando para Ikki. Ikki apenas deu de ombros. Quando Percy finalmente assimilou tudo, Kiron pediu para os dois o seguirem. Kiron começou a mostrar o acampamento, passamos pela quadra de vôlei, pelos campos de morango, e vários outros lugares. O centauro explicava tudo. Percy estava absorvendo tudo aquilo, ou pelo menos tentando. Enquanto Kiron apresentava o acampamento para Percy, e que eles conversavam. E que contou para ele o que aconteceu, depois que ele ficou para trás para lutar contra as fúrias e o Minotauro. Ele se desculpou sinceramente com Percy, afinal se ele tivesse matado um Minotauro, a mãe de seu amigo não teria sido morta. Não foi sua culpa, você fez o melhor que conseguiu, disse Percy com olhos tristes. Ele deu seu sorriso torto característico para Ikki. Mas, Ikki iria falar, mas, Percy o impediu e deu um soco no seu braço. Não se culpe, Superman, ele disse de brincadeira. Superman? Questionou Ikki com uma sobrancelha levantada. Sim, você é tão forte quanto ele não é. Então esse é um bom apelido, Percy disse com um olhar presunçoso no rosto. Ikki suspirou, a atmosfera triste tinha sido com seu novo apelido. Kiron, que estava observando os dois conversando, ele sorriu com sua interação. Vamos andando. Kiron continuou mostrando o acampamento para Percy, enquanto Ikki os acompanhava. Percy estava preocupado com a situação de Grover, mas, Kiron disse que não tinha nada que poderia fazer, já que estaria nas mãos de Dionísio e os anciões. Ele contou brevemente sobre Grover ter um sonho que ele tinha 28 anos, o que é horrível. Sátiros amadurecem com a metade da velocidade dos humanos. Grover é o equivalente a um estudante do ensino médio nos últimos 6 anos. Percy parou de repente, ele olhou para Kiron com um olhar esperançoso. Sua mente viajou na ideia de um lugar onde sua mãe poderia estar. Kiron, disse Percy. Se os deuses, o Olimpo e tudo isso são reais, sim, criança. Isso significa que o mundo inferior também é real? Perguntou Percy com um tom cheio de esperança. A expressão de Kiron se fechou. Sim, criança, ele fez uma pausa, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Existe um lugar para onde vão os espíritos após a morte. Mas por ora, até que saibamos mais, eu recomendaria que tirasse isso de sua cabeça. O que quer dizer com até que saibamos mais ? Perguntou Percy com uma carranca infeliz no rosto. Venha. Vamos ver os bosques, disse Kiron fugindo do assunto. Ikki colocou a mão no ombro de Percy, e disse calmamente. Se você quiser invadir o mundo inferior para tirar sua mãe de lá. Conte comigo, obrigado, murmurou Percy com um olhar agradecido e um sorriso torto característico. Somos amigos, não precisa agradecer. Ikki revirou seus olhos e seguiu Kiron até os bosques. Assim que os três chegaram, como fez anteriormente, o centauro começou a explicar sobre várias coisas relacionadas ao bosque. Os bosques têm provisões, se você quiser tentar a sorte, mas vá armado, disse Kiron explicando para Percy. Provisões de quê?
Armado com o quê? Você verá. O jogo Capture a Bandeira é na sexta-feira à noite. Você tem a sua própria espada e escudo. Minha própria. Percy gaguejou. O filho de Poseidon era muito lento. Oh, que diabos estava acontecendo? Não, disse Quirón. Não creio que tenha. Acho que o tamanho 5 vai servir. Mais tarde vou visitar o arsenal. Depois de ver o bosque, os três viram a linha de tiro com arco e flecha, o lago de canoagem, os estábulos, a linha de lançamento de dardo, o anfiteatro para Cantória e a arena. Lutas de espadas e lanças? Perguntou Percy com um olhar que dizia que Quirón estava louco, ou que ele era um psicopata que forçava criabas da sua idade a lutar uma contra as outras. Desafios entre chalés e coisas assim, explicou o centauro. Não são letais. Normalmente. Sim, e há também o refeitório. Quirón apontou para um pavilhão ao ar livre emoldurado por colunas gregas brancas sobre uma colina que dava para o mar. De onde eles estavam, dava para ver que havia uma dúzia de mesas de piquenique de pedra. Sem telhado. Sem paredes. O que vocês fazem quando chove? Perguntou Percy olhando para o lugar pensativo. Quirón olhou para Percy como se fosse louco. Ainda assim temos de comer, não temos. XXXXXX.